Bom, inspirador de novo, né? Tem sido sempre inspirador nessas conversas. Já dando continuidade aqui do nosso evento, já rodou a vinheta da Trilha Tech, que é essa que a gente começa agora. A gente vai falar agora sobre a revolução dos dados na concessão de crédito agro, bem alinhado aí nessa jornada de conhecimento do que a gente acabou de conversar. Por isso eu quero chamar para o palco o Rodrigo Henriques, nosso diretor de inovação da Fenasbac, que vai mediar essa próxima conversa, o Silvio Carlos Arduini, que é chefe da subunidade do Banco Central, e o Renato Girotto, que é diretor de produtos agro do Serasa. Senhores, sejam bem-vindos ao palco e estamos aqui empolgados por essa conversa de vocês. O tempo é de vocês. Obrigado, Thiago. Eu gostaria muito que isso daqui fosse um evento presencial. Tive a oportunidade de encontrar a Silvia esse ano, mas tem tempo que eu não vejo o Renato. E eu ia falar para a Vicky nem descer do palco, para ela ficar aqui para a gente continuar a conversa, que ia ser ótimo. Obrigado, Silvio, obrigado, Renato, por estarem aqui. Eu vou fazer um disclaimer. Se a gente, por acaso, parecer que gosta do Renato e conhece dele há algum tempo, o Renato é um lifter, né? Ele passou no ecossistema do Lift, né, com a empresa dele, a gente estava nesse processo. Essa coisa dele ter ido para Serasa, né, e tá agora, assim, essa posição de diretor de produto agro é super bacana, mas a gente já se conhece de outros carnavais. Bom demais. Meus amigos, eu acho que eu já vou pular rápido na nossa conversa e já tentar entrar nessas provocações, né, da gente tentar extrair o máximo de conteúdo para as gestões financeiras, mas para as cooperativas de forma geral. E aí eu vou conversar com você, Silvio, para primeiro a gente poder delimitar ou desenhar o papel do Banco Central na concessão de crédito agrícola, né? E como é que, principalmente, ele transforma essa posição que ele tem de captura e organização de dados do crédito e o que ele faz para otimizar, a partir daí, a concessão de crédito. Porque vocês estão numa posição muito central, né? Vocês são detentores, ou pelo menos organizadores de uma quantidade enorme. O Girotto deve ter inveja da base de dados do Banco Central, todos temos, né? E a todas as cooperativas aqui têm também. Então, como é que vocês fazem para otimizar e a melhorar o acesso ao crédito agrícola no país? Você vai abrir o seu microfone. Pronto. Perfeito. Está aberto o meu? Está aberto? Agora sim, está perfeito. Tá bom. Então, bom dia a vocês dois, né? O Renato também já é um companheiro aí, né? Um colega de evolução dos dados aí de crédito rural, né? A gente já tem interagido bastante, então bom dia aos dois. Agradeço de novo aí o convite da Fenasbac para participar do evento, né? Então, o Banco Central, né, tem um mandato legal, né, para fazer a operação do sistema de concessão do crédito rural, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que cooperativas e Renato não precisam ter inveja dos dados do Banco Central, né? Porque os dados detalhados de pelo menos 52% das operações de crédito rural já estão disponíveis lá na página de crédito rural do banco. E ali, quando a gente fala detalhado, quer dizer absolutamente tudo. Então, CPF, coordenada geodésica, detalhes da operação. Por quê? Porque, como são operações custeadas com recursos públicos, o entendimento nosso e da Procuradoria do Banco foi que esses dados podem ser abertos totalmente, tá? E nós estamos trabalhando junto à Procuradoria para ampliar esse entendimento, né? E, no fim das contas, conseguir disponibilizar todos os dados das operações de crédito rural sem sigilo nenhum. Por quê? Porque ao gozar de isenção fiscal, né, é nosso entendimento que esses dados são de domínio público, tá? Então, se não for possível, seja como for, hoje a gente tem, né, 52%, 55% das operações de crédito já com os dados disponíveis lá na página do banco, é só procurar o link de microdados, tá? Então, como a gente tem esse mandato legal para operar o crédito rural, o Conselho Monetário Nacional
né, regula, o Banco Central faz algumas regulações acessórias, né, e o DEROP, o Departamento de Crédito Rural, faz a operação do sistema e também a supervisão. Agora, um detalhe importante, né, é porque a lei diz o seguinte: o mandato primeiro, a obrigação primeira de fiscalizar operações de crédito rural cabe às instituições financeiras que estão concedendo o crédito, tá? E aí o Banco Central entra com uma segunda linha de defesa. Então, as verificações que o Sicor está fazendo, né, por exemplo, se tem sobreposição com terra indígena ou com terra quilombola, é uma verificação acessória. Quem deveria estar fazendo isso na origem dos dados são as IFs que estão concedendo o crédito. E, para nossa surpresa, depois que a gente implementou a funcionalidade, né, de verificação na entrada dos dados, né, barramos várias operações, quando essa verificação tinha que estar sendo feita na IF. E a gente sabe que o Renato está aqui para, né, não me deixar falar coisa que não devo, né, essa informação tem vários prestadores de serviço no mercado que já tem como prestar essa informação, inclusive com um grau de detalhamento e de aprofundamento maior do que o que nós vimos fazendo, o que nós estamos fazendo no Sicor, tá? Então, aí, né, Rodrigo, né? Então, essa é uma parte da coisa, né? Outra coisa que a gente tem trabalhado muito aqui no DEROP, né, o Departamento de Crédito Rural, e no Sicor, é a questão da qualidade dos dados, tá? Então, porque não adianta nada, né, a gente ter um monte de dados disponíveis se a gente não tiver certeza do que está chegando para a gente. Então, vou dar um exemplo, né? Até pouco tempo atrás, a gente recebe, até pouco tempo não, a gente recebe, no momento de contratação de uma operação de crédito, a instituição financeira manda para a gente o polígono onde está sendo concedido, onde vai ser a operação. São coordenadas geodésicas desse polígono, tá? Aí, Rodrigo, por favor, se eu falar alguma coisa assim que você fala assim, Silvio, esse termo aí está muito especializado, por favor, me avise. Volta uma regra e detalhe, né, detalhe o que é isso aí. Então, a gente recebe o polígono das glebas, a gente chama de gleba, cada porção, cada talhão de onde está sendo concedido o crédito, né? E até então a gente não vinha fazendo uma verificação do fechamento desse polígono. Então, quer dizer, ou melhor, nós fechávamos aqui dentro, a gente tinha um processamento lá, via um polígono aberto e a gente conectava os pontinhos aqui, né, para fazer esse fechamento. E houve casos assim, né, teve casos de instituição financeira que mandaram polígonos assim que cobria, né, quase que do Oiapoque ao Chuí, né, outros iam parar na Europa, né, porque, né, provavelmente a pessoa que digitou os dados lá esqueceu de colocar uma longitude negativa, alguma coisa do tipo assim, né? Então, essa verificação a gente está fazendo, está aumentando cada vez mais essa verificação, né? Então, agora estamos exigindo que as IFs mandem o polígono fechado, IF instituição financeira, tá? Se a IF não mandar o polígono fechado, nós rejeitamos a operação, né? E em breve nós vamos estar divulgando notícias aí que, obedecendo uma resolução do Conselho Monetário Nacional, já coloca mais exigências aí para o crédito rural agora em janeiro, tá? Então, por exemplo, né, o que diz essa resolução que entra em vigor em janeiro? Que eu tenho que conceder, eu só posso conceder o crédito rural se no imóvel para onde está sendo concedido o crédito rural não houver nenhum embargo do IBAMA ou de órgãos estaduais, né? E essa mesma resolução diz que né, para o Sicor, para essa finalidade do Sicor, o imóvel rural é delimitado pelo CAR, pelas coordenadas que estão colocadas lá no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, né? Então, isso aí implica em muita coisa, né, para quem está operando o crédito rural, porque aí a gente vai pegar isso em todos os biomas. Antes isso era só no bioma Amazônia, né? E agora isso está sendo ampliado para todos os biomas. E junto com essa resolução, né, o que a gente vai fazer? A gente vai também
implementar algo que, algo que é extremamente necessário para fazer isso, que é, no momento que eu recebo as glebas das instituições financeiras, eu vou olhar se essas glebas estão contidas dentro dos CAR que foram enviados pela IF. Isso tem implicações assim consideráveis, porque a gente varreu a nossa base também, e nós identificamos que existem alguns CAR que têm centenas de operações de crédito rural ali. Então, nitidamente, a IF está mandando para a gente um CAR que não é onde está ocorrendo a operação de crédito. Tá? Então, tudo isso aí é um avanço na qualidade de dados, né? Eu vou parar por aqui por enquanto, Rodrigo. Se for, mas daqui a pouco eu aprofundo mais. Tem mais coisas que a gente pode falar aí, tá? Obrigado. Não, eu acho que e essas indicações do Banco Central são super importantes, porque, né, a gente estava aqui, você falando, e eu e o Renato só balançando a cabeça, né, lembrando de casos e o quanto isso impacta a vida das instituições financeiras e as cooperativas. E você tem uma relação profunda do cooperativismo de crédito no Brasil, né, com o agro brasileiro e o cooperativismo até agro no Brasil. Então, essas coisas são muito linkadas umas com as outras. E a alteração e a validação de dados impacta a capacidade dessa cooperativa de ofertar, né? Que, no final das contas, impacta a capacidade dela de se relacionar corretamente com o segmento dela. Renato, eu vou trazer um pouco para você, para a gente tentar ajudar a, se sobrou espaço ainda, lembrar de outras fontes de dados na avaliação de crédito agrícola, né? Que dados têm sido, né? Que dados a gente usa para uma cooperativa pode usar para enriquecer todo esse processo de crédito agrícola? Como é que esses dados têm mudado ao longo do tempo? O Silvio estava já dando alguns desses, né, indicativos. E como é que o setor privado tem feito para suportar uma necessidade cada vez maior de crédito para o agro no Brasil? É longa a pergunta, você pode fazer por partes, aí o Silvio pode entrar também na conversa. Eu sei que eu estou querendo extrair muito em pouco tempo. Não, claro. Bom, Rodrigo, primeiro, obrigado aí pelo convite. Silvio, um prazer aí estar mais uma vez com você. A gente, vira e mexe, a gente está trocando figurinha aí para entender como que a gente pode estar sempre levando o melhor dado ali pro credor, tá? Eu acho que um papel do setor privado, Rodrigo, é justamente fazer com que as operações cheguem muito mais redondas ali para o Banco Central, né? A gente atende hoje inúmeras instituições financeiras e um dos papéis é fazer com que essa informação já chegue analisada ali, já chegue para que evite o retrabalho e que essa operação de crédito volte. Quando a gente fala de dados, existe um universo gigantesco de dados, os próprios dados ali do Banco Central que o Silvio comentou, os microdados, ali tem um mundo de informações, tá, que são utilizadas e a partir do momento que a gente começou a utilizar também esses dados, levou para outro nível, o patamar nosso de análise e de modelagem, tá? Então e a gente está na expectativa, tá, Silvio, dos 100% ali, tá? A gente sabe que hoje só tem 50%, mas a gente está na expectativa dos 100%, com certeza vai ajudar bastante. Cobrança. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? É isso aí. Mas quando a gente fala de dados, a gente pode dividir em algumas etapas ali da jornada de crédito, tá, Rodrigo? Então, hoje a gente consegue utilizar dados desde uma prospecção, né, de uma geração de um lead qualificado para tomada de crédito ali pelo credor, usar dados ali para análise, depois formalização das operações de crédito e, por fim, o monitoramento daquelas operações de crédito, tá? Quando a gente olha para a prospecção, hoje, através de tecnologia, a gente já consegue fazer estudos territoriais e até chegar na granularidade de quem são aqueles proprietários de imóveis que estão ali numa determinada região e que cumpre com os pré-requisitos daquele credor, tá? Quando a gente vai para análise, né, análise de crédito, cada empresa, cada credor tem suas regras, tá? Mas hoje é muito comum consulta das principais certidões certidões fundiárias, como CAR, CAFIR, CCR, CND do ITR, CND estadual, certidão de regularidade de FGTS, e esses dados estão totalmente descentralizados. Não existe uma fonte única ali que você consulta e volta todas essas informações, e por isso que a tecnologia é extremamente relevante para consolidar essas informações e entregar da melhor forma para o usuário.
Tá? Além dessas informações, tem todas as questões de dados socioambientais, a régua está cada vez mais alta, né? Principalmente quando as empresas atendem mercados externos, né? E a gente vê que o Banco Central também está subindo a regra ali para quesitos socioambientais, e a gente tem IBAMA, SEMA, ICMBio, LDI, tem várias fontes de desmatamento, tem várias fontes de sobreposições que são necessárias olhar. Ainda na formalização e análise, né? Formalização e análise. É importante a gente olhar para a produtividade daquela região, histórico climático daquela região, para mitigar o risco daquela operação de crédito. E, por fim, depois que a operação é formalizada, existe uma necessidade muito grande de monitorar aquela operação de crédito, tá? Justamente pelas alterações que existem dos dados. Tá? Então, e existem dois caminhos ali para a gente fazer o monitoramento do crédito. O primeiro caminho é quando existe alguma garantia agrícola envolvida, quando existe algum imóvel envolvido. Então, é possível, através de geoprocessamento, imagens de satélite, monitorar aquela área, para entender se aquela área foi plantada, se aquele plantio aconteceu dentro ou fora do zonamento agrícola, se aquela área está performando bem ou se existe algum risco de frustração de safra, e se aquela área já começou a colher ou não. Tem uma série de credores no Brasil que fazem penhor de safra e precisa receber o grão. Então, ele também precisa saber quando que começa colher naquela área. Tá? E a outra etapa do monitoramento está relacionada à conformidade socioambiental. O Silvio falou de um ponto extremamente relevante, que é essa alteração que acontece agora em janeiro, que é de olhar para o limite do CAR e não mais só na gleba. Né? E a gente já tem visto, tá, Silvio, muitos produtores desmembrar o CAR, tá? Para evitar esse tipo de problema. Então, às vezes, tem um embargo num pedacinho do CAR, ele vai lá, desmembra e utiliza a outra parte do CAR. Então, o monitoramento da conformidade socioambiental durante todo o período de vigência do crédito, ele acaba sendo extremamente relevante também. Às vezes, eu dei crédito hoje para o produtor, ele está 100% ok, mas amanhã apareceu um desmatamento, ou apareceu ele na lista de trabalho análogo à escravidão, enfim. Tá? Então, a análise socioambiental, a gente frisa muito que ela não acaba ali na análise de crédito. Ela tem que perdurar até o final da concessão de crédito. Tá? Muita empresa ainda não faz o monitoramento, só faz uma análise estática no comecinho da análise. Tá? Então, esses são os principais dados adicionais ao que o Silvio comentou, Rodrigo. Parte do que eu mais gosto dessa conversa é assim, são só uns 300 dados, mas a gente não tem tempo para falar demais, né? É pouca coisa que é levada em consideração em crédito agrícola, né, no Brasil, e cada vez mais, e ele fica cada vez mais profissional, né, nesse processo, e como ele tem sido ajudado. Acho que uma coisa que você falou, Renato, que eu acho que vale a pena reforçar, que eu acho impressionante onde a tecnologia de dados de crédito, né, rural para produção no Brasil chegou, é essa comparação de produtividade por região contrastada com o do tomador. Né? E a gente chega nesse nível de dizer, olha, esse é um produtor, né, comparado com a região de produtividade um pouco abaixo da média, acima da média. Então, né, e isso altera muito o apetite de risco, ou a vontade, né, de conceder crédito, mas acho que mais do que isso. No caso, a gente está falando com cooperativa de crédito. Isso pode fazer com que a cooperativa interceda, inclusive, dando suporte nos processos, né, na produção, para o seu próprio cooperado, e dizer, olha, né, seu crédito melhora se você melhorar o processo. Acho que essa é uma conversa que pode ser muito bem explorada aqui pelas cooperativas. Eu vou puxar um pouco agora, né, para a ideia de como é que esses dados... um tipo de dado, que são os dados meteorológicos, climáticos, como é que vocês veem que eles podem contribuir para um desenvolvimento sustentável no meio rural? Quer dizer, como é que eles têm sido incorporados para a gente poder ofertar crédito para a produção agrícola e o quanto isso já tem impactado na análise de risco de crédito, né, e na capacidade de concessão de crédito para o agro brasileiro? Silvio, como a batata é quente, eu vou começar por você, né? Eu sou seu amigo. Tá, obrigado, Rodrigo. Então, antes de começar a responder essa parte aí, deixa eu só fazer um comentário, né? Aí o Renato me falou dos 100% dos dados, tá? E eu vou fazer propaganda de um sistema que o DEROP e o Banco Central desenvolveram, né?
que é o CACR, Consultas e Autorizações do Crédito Rural. O que é isso? Isso é o Open Finance, Open Banking do crédito rural. Ou seja, o que é isso? O nosso entendimento é que quem é o dono do dado da operação é o mutuário, é a pessoa física ou a pessoa jurídica que está tomando crédito. Não é a instituição financeira onde ela pegou o crédito. Então, a gente desenvolveu esse sistema que permite que eu, digamos, se eu quero que a empresa do Renato veja os dados das minhas operações, eu vou lá e, através de uma autenticação do GovBR, que é padrão hoje para qualquer coisa que você for fazer, eu dou acesso por um prazo definido, em nível detalhado ou um nível consolidado, das minhas operações para o Renato. Então, aqueles clientes que não estão naqueles 52% das operações que estão lá com os microdados disponíveis, né, eles podem escolher compartilhar com a Serasa ou com quem eles quiserem, tá? Com fintechs, com agtechs, para compartilhar essas operações. Nesse mesmo sentido, a gente está trabalhando numa evolução do CACR, né, desse sisteminha, que a gente quer incorporar dados de emissão de CPRs, tá? Que a gente vai buscar lá nas infraestruturas do mercado financeiro, né? E também queremos colocar dados ambientais que estão disponíveis, que vão ser através do IBAMA, tá? E a gente também estamos lutando para pegar os dados disponíveis naquelas operações que, por exemplo, as pessoas conseguem consultar via Registrato, né? Registrato é um sistema do Banco Central que permite que você veja os teus relacionamentos com as instituições financeiras, né? Se você tem operação de crédito, câmbio, etc, etc. Então, a gente quer incluir esses dados no CACR, deixar tudo isso disponível num lugar só. Indo para a questão climática, a questão do clima é muito relevante para o banco, o DEROP, de modo geral, assim, isso no impacto direto, Proagro. Proagro é uma atividade que está sob nossa gestão, né, e que é extremamente impactada pelo clima, né? A gente vinha pagando aí anualmente 2 bilhões e meio de indenizações por ano. No ano safra 21, 22 e neste ano safra, ultrapassou 7 bi, a gente está chegando a 10 bi esse ano. Então é gigantesco, e isso tem impacto orçamentário, né? Então, na hora de conseguir, de ir conversar com deputados, vêm pedir algumas modificações de regras para a gente, né? Por exemplo, né, a questão que a gente estava impedindo a contratação de Proagro por quem tivesse mais de 7 operações com Proagro em 5 anos agrícolas, né? E aí eles falaram assim, pô, vamos ampliar isso aqui para 8. A gente falou assim, tudo bem, a gente amplia. Você só consegue o recurso, que vai ser 1,5 bilhão a mais de gasto. Se você conseguir o recurso, a gente faz, não tem problema nenhum. E os deputados viram que não dava para ir por aí, né? Então, a gente, isso aí não avançou. Estamos ficando na 7 mesmo por enquanto, porque não tem recurso, né? E aí a gente está trabalhando em soluções, né, que permitam aí parametrização de risco. Então, por exemplo, né, delimitar algumas áreas em que há uma incidência maior de perdas, né, e as pessoas, e quem estiver nessas áreas, nesses municípios, né, muito se quiser contratar Proagro, vai ter que pagar uma alíquota de adesão maior, tá? Porque o risco é muito elevado e o programa não consegue bancar tudo isso daí, né? Além disso, né, no caso das indenizações, né, isso aí também é bastante relevante para a gente, porque o nosso monitoramento, nós temos um monitoramento que o Renato lembrou muito bem aqui, né, que não adianta só verificar no momento da contratação, da concessão do crédito, a gente tem que olhar o que está acontecendo depois, né? Então a gente está olhando para isso daí também, né, e a gente verifica, né, os índices de pluviosidade ou outros eventos climáticos, né, nas regiões onde está tendo perda, para ver se essas concessões vão acontecer, né, se esses pedidos de indenização do Proagro são procedentes ou não, tá? Por enquanto, acho que é isso, Rodrigo. Renato, né? Sua vez. Maravilha.
Maravilha. Já bastante a gente já percebe, quando você reforça que são bilhões, só para lembrar as pessoas, né? Né, você mais do que dobra, né, recentemente a quantidade de seguros pagos. E este é um ano difícil, né? A gente está aqui, porque eu falei, a batata está quente, porque se a gente já entendeu que esse é um ano, né, de muito acionamento seguro, com muito, né, evento crítico climático, que a gente vai ter um impacto na produção de alimentos no Brasil. Renato, traz a sua visão, assim, esse reforço da gente criar um agro cada vez mais sustentável, né, e tentar vincular essa captura de dados para a gente deixar o processo mais eficiente, né, e mais justo e correto. O que você tem visto de interessante? Como é que isso tem sido incorporado nas análises de crédito rural? Ô, Rodrigo, a gente tem estudado bastante as questões climáticas, tá? E é um desafio gigantesco, principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um país continental. A gente não tem número suficiente de estações meteorológicas, os satélites radar que complementam as estações, eles não têm uma precisão tão grande, e quando a gente vai para o centro-oeste e norte, que são grandes extensões ali de área, dentro do mesmo imóvel existe vários microclimas. Então, às vezes, um talhão teve quebra de safra e no outro performou bem, dentro de um mesmo imóvel. Então, assim, o desafio é muito grande, tá? A gente tem feito estudos regionais, né, bastante em linha com o que o Silvio comentou, para entender quais são as regiões de risco e utilizar dessa informação dentro da nossa modelagem de score, modelagem de risco. E dentro do monitoramento de safra, quando a gente utiliza geoprocessamento, a gente também tem usado os dados meteorológicos para incrementar o monitoramento da safra, tá? Principalmente entendendo ali qual que é a pluviometria acumulada no mês, pluviometria versus etapa do cultivo, para ver se vai ter algum risco ali de falha no enchimento de grão, enfim, tá tudo para tentar anteceder um possível problema dentro daquela propriedade, tá? Só que a gente desconhece ainda, Silvio e Rodrigo, uma solução preditiva, tá? Que consiga ser bastante assertiva, a ponto da gente negar, recusar uma oferta de uma concessão de crédito por uma análise preditiva de risco climático, né? E o passado, muitas vezes, ele não está sendo, ele não pode ser mais considerado para prever o futuro, né? Porque cada ano que passa, o clima está mais doido, né? A gente vê, esse ano a gente tem propriedade no Mato Grosso, e a gente está vendo o sufoco que está sendo ali. Plantio de soja, tem propriedade ali na região do Vale do Araguaia que não plantou ainda 1 hectare de soja. Ou seja, está comprometendo a safra de soja e já comprometeu a safrinha de milho. Então, como o Rodrigo comentou, é mais um ano aí de desafio, mais um ano crítico para a agricultura. E lembrar o quanto esse processo é importante, essa coleta de dados é importante para que a gente tenha modelos preditivos corretos. Porque o Banco Central, mas não só, né, usa uma ideia de competitividade, que está na agenda BC-Hash, como correta precificação dos serviços financeiros, né? Então, ser competitivo, né, do ponto de vista do Banco Central, para as instituições, para as cooperativas, é precificar corretamente. Nem mais nem menos, né, para traduzir aqui. E com falta, um pouco dessas faltas de dados, a gente tem que assumir riscos maiores, né, e botar isso para dentro do sistema, o que significa, né, na média, cobrar um pouco mais caro. Acho que essa é uma das questões que o agro brasileiro tem enfrentado, e por isso é tão importante essa conversa, que é tecnológica por um lado, a gente está numa trilha técnica aqui, mas é muito também regulatória, Silvio está aqui, e também muito interessante do ponto de vista de modelo de negócio, né, para as cooperativas de crédito. Eu sei que a gente teria, inclusive, mais para falar, mas o pessoal daqui a pouco já puxa minha orelha, então eu vou andar um pouco. E vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos de alguma forma. Como é que vocês veem e quais as parcerias entre governo, empresas de tecnologia, instituição financeira, entidade agrícola, cooperativa de crédito, para que a gente consiga melhorar
né, o crédito rural? O que você pode destacar, Renato e Silvio, dessa união entre, né, regulador, né, governo, instituições de ensino e pesquisa e iniciativa privada para a gente fazer uma entrega de crédito de agro cada vez melhor? Renato. Vontade, Silvio. Não, você primeiro agora. Eu acho que é extremamente fundamental essa parceria, tá? Apesar de muitas vezes não acontecer de forma tão simples, tá? Mas eu vejo como até um pré-requisito para a gente conseguir alcançar o que realmente o crédito agrícola precisa, tá? Porque existe uma complementariedade de expertise de todos esses elos bastante importante, uma sinergia muito grande, tá? E esse trabalho em conjunto, com certeza vai dar mais celeridade para a gente chegar numa proposta, num projeto, numa plataforma de crédito muito mais robusta e eficiente, tá? Então, eu vejo como uma parceria fundamental. A gente sempre busca parcerias, acordo de cooperações, para sempre estar discutindo, entendendo, buscando feedbacks, entendendo o que está por vir ali de informação, quais são as novas regulamentações que virão e assim por diante. Reforçando, né, o que o Renato disse, né, nós temos uma parceria com a empresa do Renato, né, e assim, dá para ver a qualidade do trabalho que eles estão fazendo, né? Além das parcerias com organizações... Bom, primeiro eu vou falar de uma parceria com instituição de pesquisa, né? Então, por exemplo, o Proagro vem custeando, né, a Embrapa para fazer o ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, tá? Então, isso aí deu um reforço bastante considerável para a Embrapa, né, para aprimorar esse instrumento, né? E eles estão trabalhando, inclusive, né, num ZARC, que o Rodrigo tinha falado um pouquinho antes, sobre a diferença de práticas de uma propriedade para outra, né? Então, eles estão trabalhando em cima de uma solução que se chama ZARC nível de manejo, né, em que, conforme o nível de manejo do produtor, você vai ter uma produtividade esperada e um nível de risco para aquela cultura ou não, de acordo com a região onde você está, com o local onde você está. Então, isso é uma evolução muito bacana, né, fruto de parceria, né, com instituição de pesquisa, né. Além da parceria com órgãos privados ou com entidades privadas, né, eu quero reforçar a necessidade de parceria entre órgãos governamentais. Tá? Então, compartilhamento de bases de dados, isso é muito relevante, nós estamos conseguindo avançar nesse sentido. Então, com órgãos ambientais, com órgãos, com o INCRA, né, para conseguir... ter acesso a esses dados de forma tempestiva que o Sicor consiga usar, especialmente no momento da contratação, tá? Que é muito mais fácil a gente barrar a contratação de algo que não está bem, vamos dizer, no início, do que depois, por uma operação de monitoramento, ir lá e conseguir pegar isso daí. A nossa capacidade, né, são 2 milhões de operações de crédito rural por ano, né? Então, para conseguir cobrir tudo isso daí, é um trabalho muito que precisa de muita gente, né? Então, nesse sentido, também estamos desenvolvendo um projeto com o INPE, né? Então, de novo, uma parceria, né, para a gente conseguir aí aprimorar o nosso sistema de monitoramento, deixar ele mais automatizado, de forma a identificar situações mais problemáticas de forma automatizada. Então, o que a gente quer? A gente quer rodar periodicamente, né, uma varredura em todas as operações de crédito registradas no Sicor, para ver se aquilo está acontecendo do jeito que tinha sido dito que ia acontecer, né? E aí identificar qualquer problema que possa vir a ocorrer, tá? Então, acho que é mais ou menos por aí, Rodrigo. Maravilha. Sem puxar demais a sardinha, eu acho que os laboratórios de inovação financeira e tecnológica do próprio Banco Central são as boas referências, somos todos aqui, né, ou participantes da coordenação, ou como, né, apoio de projeto e tudo. Eu acho que é um bom lugar para a gente fazer alguns testes que são bons, e ao Lift Lab, né, só para dar nome e sobrenome,
A gente tem também o Lift Learning, que é uma triangulação entre Banco Central, instituição de ensino superior e, né, instituições financeiras, cooperativas, que são projetos ad hoc super interessantes que a gente retomou deste ano para o próximo. A gente está, só para compartilhar com todos vocês, é um momento de alegria e comemoração mesmo. A gente passou de 10 instituições de ensino superior no Brasil, em todas as regiões. A gente está com mais de 5 ICTs de grande porte também para dar esse suporte. Eu acho que esse é um investimento interessantíssimo que a gente vai ter no Brasil nos próximos anos. Acho que é um caminho que a gente pode acompanhar de perto. Levantaram a plaquinha virtual de 5 minutos bem aqui na minha frente. E então eu vou fazer aquela pergunta muito específica. Como é que as cooperativas de crédito devem participar e como é que elas devem colaborar mais para aproveitar cada vez mais esse espaço, esse papel que elas têm, né, de difusoras de crédito agrícola? A gente sabe disso, dado estatístico do Banco Central, aonde tem cooperativa o crédito é mais barato, o crédito é mais acessível, o crédito é mais rápido. Mas qual é o papel de reforço, então, que vocês teriam? O Renato está com um sorrisinho, eu vou passar o começo para ele, então, já. Renato, qual a sua visão aí de participação ainda mais ativa do cooperativismo no crédito rural? Rodrigo, eu acho que as cooperativas de crédito, elas possuem algumas particularidades que são extremamente relevantes quando a gente olha para análise e concessão de crédito, tá? Uma delas é a proximidade que as cooperativas de crédito têm com o produtor, coisas que outras instituições financeiras não possuem, tá? E no agro a gente sabe que isso é extremamente relevante. Um outro ponto é o histórico de informação que a cooperativa de crédito tem daquele produtor, né? A gente vê que o nível de inadimplência dentro de uma cooperativa de crédito é muito menor do que os outros elos ali da cadeia de crédito no agro, tá? Então, eu acho que essas duas particularidades associadas com tecnologia possibilita a criação de modelos de análise de crédito, concessão de crédito extremamente eficientes, não só para mitigar o risco, mas também para ter uma esteira de crédito extremamente eficiente, né? A gente vê muita empresa utilizando dado, mas a gente vê ainda poucas empresas que possuem uma esteira ali extremamente atrativa para o produtor, né? Raramente você vê um produtor falando, pô, tomei crédito no banco XPTO e foi extremamente suave, né? Geralmente não acontece dessa forma, tá? Então, eu acho que essas particularidades da cooperativa de crédito são extremamente relevantes e faz com que a gente consiga criar modelos únicos dentro do segmento. Antes de passar para o Silvio, eu vou passar vergonha de me citar. Ontem a gente estava conversando sobre os princípios de cooperação. Tem uma coisa que vai além de reciprocidade dentro do cooperativismo, né? Que é intencionalidade coletiva, que faz esses índices serem muito menores mesmo, Renato. Acho que vale a pena ser destacado. Silvio, acho que eu tenho a voz só para passar para você e depois chamar o Thiago para agradecer. Assim, né, em primeiro lugar, né, na resposta anterior que eu dei, eu esqueci de citar vocês, Rodrigo, mas assim, é tão evidente para mim, né, o trabalho de parceria que a gente vem desenvolvendo que até me escapou, né, me desculpe. Estamos em casa. Né, assim, é um parceirão mesmo e a gente vê aí muita evolução em função dessa parceria, né? Já as cooperativas, o Renato já deu a resposta, né? A proximidade com o cliente, com o cooperado, né? Então, ele é sócio ali, na maioria dos casos, é sócio ali da cooperativa, então, tá, digamos assim, bastante comprometido, envolvido com isso, com o sucesso. E o cooperativismo é um exemplo de sucesso no mundo inteiro, né? O que as cooperativas vêm fazendo, né? Então, acho que a proximidade, avaliar bem o cliente, né, conseguir capacitar aqueles que estão, digamos, um pouco aquém, né, dos demais e levar novos avanços para a região. Acho que essa é a chave, tá, para as cooperativas. Eu sou dessa opinião também. Acho que as cooperativas de crédito, graças ao profundo relacionamento que elas têm,
estão na melhor posição para aproveitar as modernidades tecnológicas. Eu acho que é um casamento perfeito e eu acho que a gente tem visto isso no cooperativismo, assim, né? A gente pode ter atrasado um pouco para absorver tudo no cooperativismo, mas a gente está numa velocidade muito interessante. A gente está no nosso limite. Acho que o Thiago deve estar vindo para o palco só para gentilmente fazer a gente dar tchau. Está no mudo. Obrigado, Rodrigo. Senhores, muito obrigado pela conversa de vocês, foi excelente esse bate-papo, acho que esclareceu bastante coisa aqui. Eu, do lado de cá, só posso agradecer a presença de vocês aqui no Sync junto com a gente. Muito obrigado, Renato, obrigado, Silvio, obrigado, Rodrigo.